Reinaldo Azevedo e Gilmar Mendes detonaram o PL bolsonarista. Qual PL? Aquele lá da anistia. Vamos ver aqui com o Pedro Zambarda no plantão no Meteoro. Pedro, então a gente tá tendo uma tabelinha aí do Gilmar com o Reinaldo, é isso? Tabelinha, jogo tabelado, ensaiado e o Reinaldo esculhambou mesmo, tá, gente? O PL é um absurdo mesmo, porque eles estão vindo com esse discurso, Sofia, e o Centrão não brinca em serviço, né? Tá na manchete de todos os jornais, o PL da anistia tá andando, o Sócrates diz que já tem votos, que vai passar. É tudo bravata. E o que eu acho legal dos textos do Reinaldo, ele às vezes consegue ser melhor até do que o Gilmar Mendes, que ele traz o artigo, né, dentro do PL e prova por A mais B mais C que isso foi feito para beneficiar o Bolsonaro. E ele fez isso em duas colunas aqui, falando das mentiras do Sócrates Cavalcante, que, para quem não sabe, deputado do PL do Rio de Janeiro, líder do PL na Câmara, ele mente e fala do projeto substitutivo que é desse. Desculpa, gente, do Rodrigo Valadares. O que diz o Reinaldo Azevedo lá no UOL? Disse Sóstenes que Jair Bolsonaro não seria beneficiado pelo projeto de anistia porque afirmou ainda não existia proposta nenhuma. É sério? Este senhor, então, teria resolvido fazer um abaixo-assinado em favor de um texto que não existe? Seria urgência para um projeto de lei ainda a ser formulado? E isso é dito assim, de cara lavada, contra os fatos e sob silêncios cúmplices. Isso é uma coisa que eu já trago de cara para o pessoal suspeitar um pouco, gente. Quando vocês verem aí as manchetes a manchete e o título dos jornais da mídia corporativa, não, PL da anistia tá andando e tal. Tem também um jogo de cena, viu, Sofia? Porque muitos desses veículos comerciais, eles têm relação com os caras do Centrão, tá? Então vale para eles vender o peixe do Sóstenes, que é um bravateiro. E aí o Reinaldo vem com essa questão. Sim, existe. Trata-se do substitutivo do deputado Rodrigo Valadares, do União do Sergipe. Estava pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça quando foi retirado por interferência do então presidente da Câmara, Arthur Lira. É uma aberração que livra a cara atenção dos golpistas passados, presentes e futuros. Vamos ver passo a passo? Leiam o que tem no artigo 1º. Ficam anistiados todos os que participarem de manifestações com motivação político-eleitoral ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas, entre o dia 8 de janeiro de 2023 e o dia de entrada em vigor desta lei. Sofia, eles são descarados. Na capa do projeto, no artigo 1º, eles livram quem fez doações e apoio logístico. E faz valer só. E tiram as pessoas do dia 8 ao dia que entra a lei em vigor. Ninguém investiga o passado dos caras, as investigações da Polícia Federal, ficaria tudo nulo, tá? E o objetivo é o Bolsonaro, tá, gente? Finge-se, diz o Reinaldo, que o objetivo é beneficiar os pobres incautos de bandeira e da bandeira e da Bíblia. Como dizem, ou a cabeleireira do batom, e daí a referência ao 8 de janeiro de 2023. Observem, no entanto, que já se recua no tempo quando apagam também os crimes dos que atuaram na preparação do ato, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas. E o mais fabuloso de tudo, anistiam-se os crimes que nem foram cometidos ainda, entre 8 de janeiro de 23 e o dia da entrada de vigor desta lei. Ou seja, Sofia, o negócio é uma quebra de narrativa, né? Porque a denúncia da PGR, inclusive, vai até o dia 8 de janeiro e os caras já querem prevenir o que acontece depois. Porque eles sabem que o negócio continua. Então, esse PL aqui também é uma confissão de golpe, tá, gente? Por que precisa anistiar depois? Porque o negócio não parou. Tio França se explodiu, as coisas continuaram. Onde nesse projeto soletra a palavra Bolsonaro? Alguém dirá, mas se entende que os atos anteriores a 8 de janeiro de 23 têm que estar relacionados àquela invasão propriamente, Reinaldo? Não exagere na crítica. Prestem atenção então no parágrafo 3 desse artigo 1º. Fica também concedida
anistia a todos que participaram de eventos subsequentes ou eventos anteriores aos fatos cometidos em 8 de janeiro de 23, desde que mantenham correlação com os eventos acima citados. Pronto. Aí está a esbórnia geral. Logo, Sóstenes contou uma mentira quando afirmou que Bolsonaro não estaria contemplado e que não há texto nenhum. Propõe-se que esqueçam ou se apaguem da história os crimes cometidos pelo então presidente, pelos militares golpistas, por todos aqueles que se insurgiram contra o resultado da eleição ou que, antes mesmo do pleito, tentaram impedi-lo, como fizeram o então mandatário e alguns dos seus nomes de confiança. Parece pouco? Parágrafo 1º, que abre a brecha para anular as condenações de Bolsonaro no TSE, lá está escrito o seguinte: a anistia que trata do caput, trecho anterior, compreende os crimes com motivação político-eleitoral ou entes estes conexos, bem como aqueles definidos pelo Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. Vocês certamente atentaram para a expressão crimes com motivação política ou eleitoral. Valadares não economizou. Ele também deu luz ao notável parágrafo 2º. A anistia que trata dessa lei abrange quaisquer medidas de restrições de direitos, inclusive impostas por liminares, medidas cautelares, sentenças transitadas ou em julgamento ou não em julgado que limitem a liberdade de expressão e a manifestação de caráter político eleitoral nos meios de comunicação social, plataformas e mídias sociais. Sofia, isso aqui é um vale tudo. É um escárnio isso aqui. É uma palhaçada. E vai aos poucos, entendeu? Não, é determinado período e tal para chegar por questões políticas eleitorais e também de temporaneidade. Eles desfazem que o Bolsonaro tenha cometido crimes. Então é disso que está sendo dito, tá? E aí, não bastasse proteger o Bolsonaro e os golpistas do passado, o Reinaldo faz esse segundo texto dizendo que vai poupar os golpistas até hoje, porque vai ter uma tramitação, esse PL, se ele fosse aprovado. E aí, Sofia, é um período de 2 anos que eles vão anistiar as pessoas para além. E aí o Reinaldo escreve aqui também. O deputado Rodrigo Valadares não se contentou em propor um texto inconstitucional que livra a cara de todos os golpistas do presente e do passado. Ele ouve por bem também proteger os do futuro. Seu projeto muda a redação dos tipos penais relativos à tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Escreve o seguinte: artigo 4, caput do artigo 359L, na parte especial do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 40, no Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: tentar com emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Artigo 5º do caput do artigo 359M. Desculpa os termos jurídicos, tá, gente? Mas está escrito lá no artigo 5º desse projeto de lei. Parte do Decreto-Lei de 2848 passa a vigorar a seguinte redação: tentar depor por meio de violência contra a pessoa ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Explica-se. Ele acrescenta o contra a pessoa nos respectivos artigos e que ele tente esconder o que pretende. Mais adiante, ao inserir alguns parágrafos no artigo 359-T do Código Penal, o autor se revela: as expressões com emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça e por meio de violência contra a pessoa ou grave ameaça contidas nesse título serão interpretadas no sentido de existir para a caracterização do crime, utilização de meios eficazes à efetiva consumação do tipo penal. Eis a alegação que Bolsonaro tem dado na proposta legislativa. O ex-presidente vive a indagar o seguinte, a negar que tenha havido uma tentativa de golpe. Cadê os tanques? Cadê as metralhadoras? Na prática, o que se faz é legitimar as conspirações, o que o deputado deixará ainda mais claro em outra passagem. Então, Sofia, aquele negócio dele decretar GLO, estado de sítio, é para se encaixar nesse PL. Porque aí diz que ele não usou tanques, que ele não tentou dar um golpe militar. Mas é um golpe militar. Ele fez um golpe militar. De outra forma, com outros critérios, mas é um golpe militar. Pois é, Pedro, você está me dizendo que no final das contas, tudo isso é para inocentar o Bolsonaro?
É claro que sim, gente. Pô, tá na cara, gente. E eu acho importante fazer esse corte, Sofia, porque assim, eu adoro as colunas do Reinaldo por conta disso. Ninguém tem saco de pegar exatamente o artigo e traduzir dessa forma para vocês. É importante que eu diga para vocês também exatamente o que eles querem exatamente com a anistia. Gente, tá escrito. Tá escrito o que eles querem fazer. E eles não citam o passado porque justamente é muito complicado você entrar na armação do golpe, que é a operação Punhal Verde e Amarelo. Aquilo eles não conseguem explicar, Sofia. É a coisa mais fora da curva. Eles dizem que é mentira, que não aconteceu, que não tentaram matar o Xandão, que não tentaram fazer esse tipo de coisa, mas fizeram, gente. Fizeram. E aí, o Gilmar Mendes, que é uma das fontes do Reinaldo, pra Júlia Chaib da Folha de São Paulo. Opa, acho que eu fechei a tela, né? Deixa eu abrir de novo aqui. Ele diz aqui, ó. Diz que o 8 de janeiro é usado como pretexto para anistiar os mentores do golpe. O ministro disse à Folha que eventuais ajustes de pena podem ser feitos na análise de progressão de regime em situações humanitárias. Mas não pode anistiar, gente. Tem que condenar esses caras. Foi tentativa de golpe. Ministro Gilmar Mendes do STF afirmou à Folha de São Paulo ver a mobilização por anistia dos presos do 8 de janeiro como uma tentativa de livrar de condenações o grupo alvo da ação penal da corte, do qual Jair Bolsonaro faz parte. Aquilo que está se usando é o pretexto do 8 de janeiro para, na verdade, tentar anistiar aqueles que são os mentores do golpe e que tiveram agora a denúncia da Procuradoria-Geral da República recebida na primeira turma. O magistrado reafirmou não ver sentido no processo de anistia, avaliou ainda que as penas podem ser ajustadas em processo de progressão de regime e análise de prisões humanitárias. O STF pode analisar o enquadramento no benefício humanitário de idosos, mulheres com filhos e condições de saúde, por exemplo. Eu não vejo sentido em nenhum processo de anistia e entendo que eventuais ajustes vão ser feitos no próprio contexto de progressão de regime ou mesmo em análises que se façam de justificativas de prisões humanitárias nesses casos. Sofia, é inconstitucional, é flagrantemente inconstitucional, e o que me assusta bastante nessa questão toda, que tem uma intersecção. Eu não vi o PGR, o Supremo avançarem tanto na questão dos financiadores, e os financiadores são os primeiros a serem anistiados. Por que será? Por que será? A gente tem que pensar, Pedro, que tem uma. O pessoal fala muito da questão da dosimetria, do pessoal que está sendo preso, etc, etc. Eu, sinceramente, acho que tem mais que botar todo mundo na cadeia mesmo. Sinceramente, o meu antipunitivismo já foi. Esquece, não existe mais. Tchau, tchau. Agora, tem um ponto que Foi de eu... tio França. Foi de tio França, De exato. antipunitivismo. Dito isso, tem um ponto que eu acho que realmente é relevante que se traz com relação a isso, que só tá sendo preso os peixinhos pequenos. Só tá sendo preso os peixinhos E pequenos. dos grandes é o Bolsonaro e os milico. Cadê o agro? Cadê o agro? Cadê um monte de deputado? Tinha um monte de deputado aí. Alguns chegaram até a ouvir o toque-toque da polícia militar na Lesa Pátria, como o Jordi, né? Mas, gente, Zambelli, Nicolas, Geyer, o Eduardo Bolsonaro. E se for citando aqui, vai longe. Eu só citei assim, tipo, os mais conhecidos. Cara, cadê esse pessoal todo? Estão Cadê esse soltos. pessoal Estão todo? soltos todos. Sabe, se fala tanto no relatório da Polícia Federal e na própria denúncia da PGR do papel das mentiras, das notícias falsas, da comunicação, dos ataques às urnas nessa tentativa de golpe. Escuta, todos eles estavam participando disso. Sim. Desse monte de mentiras e tudo mais. Cadê esse pessoal? Cadê os financiadores, como bem colocado? Sabe? A gente teve o pessoal que operaciona. Aí a gente não tem como não pensar que tem razão quem diz que, ó, pegaram uma meia dúzia ali de gente ali em cima que foram meia dúzia, não, dá o quê? Umas 3 dúzias, uns 30 e poucos que foram denunciados pela PGR. Aham. Pegaram esses 30 e poucos e jogaram aos tubarões.
para deixar muito mais gente de fora, porque tinha muito mais gente para pegar. Sim. Muito mais gente, assim, tá explícito, gente. A gente tem aí um projeto de anistia desenhado sob medida para essa galera. E eu acho importante, Sofia, a gente trazer não só papo de bastidor. Quem escreveu o quê? O que eles querem exatamente com isso? E assim, e a resposta do Gilmar Mendes nesse aspecto eu achei brilhante. Ah, vocês querem redução de pena? Espera o processo terminar. Uhum. Quem for mãe, tiver filho pequeno, vai ter progressão de pena. É a posição correta de juiz. Eu acho que eles têm que tomar tudo pena máxima, tá? Todo mundo, até os bagrinhos. Mas assim, mas aí a opinião do Pedro Zambarda. Quem decide vai ser a corte, gente. Vai ser a justiça. Então não tem que ficar esperneando antes. Se eles estão esperneando é porque eles têm quase certeza que vai vir chumbo grosso aí, Sofia. Uhum. Enfim, é isso, Pedro. É isso. Projeto que nos deprime, mas pelo menos lemos ele aqui no Meteoro para fins de informação. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.